Well, I insist that I am not responsible for the words that are written by YouTube below. Eu quero recordá-los que não sou responsável, não é de minha responsabilidade. As palavras transcritas por YouTube abaixo. Continuando, parágrafo 32. Fez-se que não recuamos em buscar fora do domínio humano as origens do comportamento simbólico. Lacan, já falei para vocês, não abriu mão da etologia, da importância da etologia. Até porque nós, enquanto seres humanos, temos um lado que é do bicho-homem também. Mas certamente não através de uma elaboração do signo. Eu acho que eu já falei para vocês o que era signo. Eu já falei sim, mas... Signo da semiologia, objetos que expressam ou representam um conceito distinto, uma marca própria. Mas certamente não através da elaboração do signo, aquela em que se empenha após tantos outros o Sr. Jules H. Wassermann, na verdade é Jules, porque ele morava lá nos Estados Unidos, era polonês. Ele vai falar do Jules H. Wassermann, Language, Behavior and Dynamic Psychiatry, International Journal of Psychoanalysis. Então, ele vai falar da etologia, mas não da maneira que se empenha em falar esse senhor Wassermann. Vamos ver por quê. O senhor Wassermann é um camarada que nasceu na Polônia e teve que emigrar para Detroit com a sua família. Ele faleceu em 15 de novembro de 1994 em sua casa em Chicago, aos 89 anos. Ele foi o 107º presidente da Associação Americana de Psiquiatria entre 1978 e 79. Ele era psiquiatra e psicanalista. Professor da Northwestern University entre 1940 e 1970. Presidente da Sociedade Americana para Terapia em Grupo. Presidente da Associação Americana para Psiquiatria Social. Presidente da Sociedade Americana de Psiquiatria Biológica. Presidente da Academia Americana de Psicanálise. O problema é o que ele fazia. Ele era um psicólogo experimental terrível. Vamos ver. Então, Lacan está dizendo que ele vai trabalhar com a noção de etologia, sim, mas não com as maluquices feitas pelo Sr. Wassermann com os animais. E ele continua. E na qual nos deteremos por um instante, não apenas pelo tom desenvolto com que ele trilha seu caminho, mas pela acolhida que ela recebeu dos redatores de nosso jornal oficial, que vem a ser o International Journal of Psychoanalysis. Esse aqui é o escândalo, que foi muito bem recebido que o camarada fez.
que, em conformidade com uma tradição retirada das agências de emprego, nunca desprezam nada do que possa fornecer à nossa disciplina boas referências. Pensem, pois, num homem que reproduziu a neurose. Aí ele fala bem devagar. Experimentalmente, ou seja, behaviorismo, psicologia experimental. Tá na moda esse tal de TCC, né? Acho que é por aí, não sei. Num cão amarrado sobre uma mesa e por que meios engenhosos. Uma campainha, o prato de carne que ele anuncia e o prato de maçãs que chega inoportunamente. Dispenso-os do resto. Quer dizer, ele não vai continuar contando a loucura da experiência. Está no International Journal de 1994, no volume 1 e 2, nas páginas de 1 a 8, essa experiência translocada. Não há de ser ele, pelo menos é o que nos assegura ele próprio, quem se deixará apanhar pelas amplas ruminações, pois é assim que ele se exprime, que os filósofos dedicaram ao problema da linguagem. Ele vai agarrá-lo pela goela para vocês. Como é terrível o texto, eu vou ler devagar, porque vale a pena ver o horror que é. Eu disse a vocês que eu estive num congresso de psiquiatria biológica. Na verdade, eu não estive num só. E eu pensei até que tinha sido em Minas. Não. Foi em Foz do Iguaçu. O vice-presidente dizia que o maior mal causado ao mundo foi o Freud. Eles têm uma visão muito atrapalhada das coisas. E eles, em Minas, eu fiz a confusão, porque num outro congresso também de psiquiatria biológica, onde eu fui falar de fenômeno psicossomático, me interromperam na mesa para dizer coisa nenhuma. Eu estava falando sentada, porque eles não puseram um quadro negro para eu falar. Eu não uso em congresso data show. Eu vou para o congresso sempre, há anos. Eu vou para o congresso, eu sei o título do que eu tenho que falar, porque eles é que resolvem. Mas primeiro eu me inscrevo no congresso, eu chego um tempo antes e vejo quem são aquelas pessoas daquela cidade que vão participar daquele congresso. Quem é aquele público com quem eu vou falar? Qual é o alcance de conhecimento que eles têm? E aí sim eu volto para o meu quarto, que geralmente é no mesmo hotel onde está ocorrendo o congresso, e esquadrinho o meu curso, ou a mesa redonda, ou a conferência, ou seja lá o que eu for fazer. Geralmente eu faço algumas coisas ao mesmo tempo. Eu tanto dou um curso como eu faço. Foi nesse tal curso que esse senhor todo vestido de preto me impedia de dar a primeira aula, nesse dia de Foz do Iguaçu. E em Belo Horizonte, não, em Belo Horizonte foi bizarra a coisa. Eu estava no meio de uma mesa redonda e isso está filmado. A mulher interrompe para explicar que como eu estava muito doente, eu ia falar sentada. Pergunta 2 pontos, tinha quadro negro ali? Não. O que eu ia... Quadro negro que eu digo é qualquer quadro que eu possa me expressar. Se eu não uso data show, porque eu não levo nada preparado de véspera, o mínimo que se espera é que exista um quadro daqueles branquinhos que a gente escreve e apaga direitinho. Mas não existia essa delicadeza, porque todo mundo vai com data show. De preferência, eles se citam todos entre eles, né? E eles
Um deles tá gravado, então é só comprar na TV Med, estava vendendo um aparelho para não roncar. Isso na mesma mesa redonda que eu estava falando de fenômeno psicossomático. O outro dava uma lista infindável de remédios farmacêuticos para tratar do não sei de quê, porque se vocês veem, vocês isso aqui serve tanto para depressão como para problema de descompensação esquizofrênica. O que esse camarada de fato está falando? Só tinha uma senhora que tinha alguma experiência razoável com queimados, mas ela fez uso de antidepressivos. De qualquer maneira, era a única que pelo menos tinha preparado uma coisa mais assim para aquela turma do congresso. Esse foi o de Minas. Esse não teve o tal senhor de preto para atrapalhar a minha aula. Nesse eu pude dar a aula em paz. Mas enfim, a psiquiatria biológica é meio complicada. Esse senhor era da tal da psiquiatria biológica, só que é americano. Não tem nada a ver com a Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo menos não da época que eu participei da Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi um bom período, né? Eu conheci desde o Ulisses Viana, Romildo Bueno, Marcos de Toledo Ferraz, William Dunham e Otton Bastos. Então, eu peguei várias presidências. E Luiz Salvador Miranda de Sá Júnior, que foi o que mais me fez trabalhar. Foi no período que ele assumiu que eu mais trabalhei. Então, embora eu tenha trabalhado em tudo. Luiz Salvador até hoje é ativo, né? Enfim, é muito diferente. São maneiras e maneiras de tratar com a questão da saúde mental. Depois eu me afastei. Não sei como está a coisa agora, mas tive a decepção de encontrar com essa situação há poucos anos no Congresso da Psiquiatria Biológica. Como eu estava sentada, a mulher me interrompe no meio, pensei que é porque eu estava doente. Eu não estava doente, eu não tinha onde escrever, mas também não ia discutir com ela. É porque, como eu estava falando compreensível, aquilo incomodou, lógico. Agora, depois a gente vai seguir, porque é terrível essa experiência que ele vai contar do rato, das coisas que o homem faz. Então, a gente vai ver isso devagar. Não tem nada a ver com a proposta dele de falar da etologia.